Bom dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Estudo de hoje, a ira do Senhor. Vamos entender de acordo com a palavra do Senhor, tá? Vamos entender por que Deus se ira, tá bom? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná e o pão de cada dia. Grande Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pelo dia que o Senhor nos deu e também pelo pão de cada dia que o Senhor derrama sobre as nossas casas. Fortalece os meus irmãos, minhas irmãs, aonde estiverem ouvindo as tuas santas palavras. Que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, nos ensinando, nos capacitando para entender todas as tuas santas palavras que deixas para nós, nos informando, nos ensinando, nos corrigindo, para nós entrar na terra prometida que o Senhor nos prometeu, que mana leite e mel. Em nome de Jesus te agradecemos pela tua santa paciência. Amém. A ira do Senhor. Como entender a ira do Senhor? Como entender a justiça de Deus, apresentada em Josué, e entre outras partes das Escrituras. Então, como entender a ira e a justiça de Deus? Deus se ira, mas Deus é justiça. Como entender isso? Amados, Deus ama o pecador, tá? E ama tanto que deu seu filho para morrer pelo pecador. Deus quer separar o pecado, dos seus filhos, tá? Deus quer separar pecado, do pecado. E esse que é separado do pecado se torna o quê? Justo em Jesus Cristo, porque o pecado será consumido. Então, Deus quer tirar o pecado do seu povo, quer separar o pecado do povo, e esse que se aceita isso, se torna justo em Jesus Cristo, porque o pecado será consumido. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 23, versículo 15 e 16, está assim, ó. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se os deuses a quem serviram, vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Queridos, olha o que esse homem falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verso 16. Então respondeu o povo e disse, logo de nós abandonarmos ao Senhor, longe de nós, longe de nós, eles falaram, o povo, abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, longe de nós, eles falaram. Muito bem. Será que eles cumpriram? Aqui está muito claro, nesses textos, queridos, que o Deus da Bíblia, o meu Deus, o nosso Deus, está muito bem claro aqui, que ele não é bonzinho, viu? Deus não é bonzinho. Ele é bom. Mas ele também é justo. Ele é bom. Não resta dúvida. Mas ele é justo. E ele é misericordioso. Mas ele também exige que confessamos nossos pecados. Que nós sejamos obedientes. Assim como você foi obediente aos seus pais. Israel já havia experimentado a ira do Senhor durante a peregrinação no deserto. Morreram
aquela geração incrédulas, todos de 20 anos para cima morreram, tá? Só Josué e Caleb que escapou. Foi os que restaram daquela geração. Amados, tão certo como Deus abençoou, ele também amaldiçoaria. Amados, Deus não é bonzinho, ele é bom, tá? E exige fidelidade. A luta e a destruição dos cananeus, esses versos aqui demonstram que Yahvé é o juiz de toda a terra, tá? E ele declara guerra contra o pecado. Deus declara guerra contra o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Tá? Independente, tá? Onde o pecado está. Tá bom? Se o pecado está nos cananeus ou em Israel, meu irmão, não importa. A atitude de Deus sempre é a mesma. Destruir o pecado. Hoje, se o pecado está em você, sinto muito. Amados, estava dentro do poder de escolha de Israel fazer as gloriosas, né? Certeza ali, né? Do passado, a base para enfrentar o futuro. Estava tudo ali na mão deles. À primeira vista, o estudo sobre a ira de Deus parece contrário à afirmação que Deus é amor. Porque muitas pessoas falam, por que Deus então se ira? Porque as pessoas são desobedientes, meu irmão. Como que Deus vai salvar uma pessoa desobediente, ficar desobedecendo ele? No reino de Deus, meu irmão, onde Jesus vai reinar, aqui na nova terra e no novo céu, não pode ter pessoas cheias de pecado. Se ele morreu para pagar o pecado, se ele fez um de nós, se tornou um de nós, derramou seu sangue para pagar o pecado, como que ele vai aceitar pecado na nova terra e no novo céu? Tá? À primeira vista, o estudo sobre a ira de Deus, meu irmão, né? Parece o contrário à afirmação que Deus é amor. No entretanto, é exatamente à luz da ira divina, que é a doutrina bíblica do amor de Deus, que se torna ainda mais revelante, tá? Reveladora, tá? Primeiro, a Bíblia apresenta Deus como amor e paciente, pronto para perdoar, tá? Deus é tardio em se irar. No entanto, em um mundo afetado pelo pecado como o nosso, tá? A ira do Senhor e a atitude da sua santidade e justiça quando confronta com o pecado mal. Então Deus é amor, mas quando ele confronta com o pecado mal, ele tem que tomar as atitudes dele. Se o filho morreu para isso. Jesus não pode deixar assim. Senão não precisava ele vir morrer, meu irmão. Então, o Novo Testamento ensina que Cristo se tornou pecado por nós na cruz. E por meio da sua morte, somos reconciliados com Deus. Aleluia. Através da morte de Jesus. Quem crê em Jesus Cristo não enfrentará a ira de Deus, meu irmão. Quem crê em Jesus. Ele é o juiz do universo e o que promove a justiça também. Medite agora em Romanos. Vamos lá para o livro de Romanos? Vamos meditar em Romanos aqui. Medite em Romanos para você ver um negócio. Ó, Romanos, a Bíblia deixa bem claro aqui, Romanos capítulo 11. Vamos meditar nesses versos aqui para você ver. Ó. Romanos capítulo 11, né? Versículo 22. Romanos 11, 22. Tá? Até o 24. Considerai, pois, a bondade
e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas contigo, e bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão exaltados, pois Deus é poderoso para exaltar de novo. Pois, vamos até o 24, pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, exertado em boa oliveira, quanto mais não será exaltado na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Meu irmão, veja aqui, a análise, aqui a severidade de Deus e a sua bondade também. Mas para quem os que buscam, ele diz aqui. Aqui está bem claro, ele diz para quem busca ele. Tá? Quem busca a Deus, confessa os seus pecados e submete a ele, a Deus. A severidade de Deus aqui é grande, é de bondade. Mas para quem busca, está escrito no texto. Agora, é para aquele que não faz nada disso, e aí tem uma severidade. O texto nos mostra que aqueles que não faz nada para ter a bondade de Deus, então aí vem a severidade de Deus, meu irmão. Deus é justo. Ele é fiel. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A ira de Deus se acenderá, meu irmão. Tá? Mas Deus está sempre pronto para todos nós, não importa como estamos, Ele é tardio em se irar. Aleluia. Queridos, Deus é tardio em se irar. Deus, ele não se ira assim à toa. Você está entendendo? Deus não é que nem nós, não, meu irmão. Tem um pavio curto. Tá? Deus castiga. Se merece, castiga. Os pais não castigam os filhos? O livro de Números, quando você olha o livro de Números aí, capítulo 15, versículo 32, dá só uma olhada nisso daqui. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha nos dias de sábado. Os que acharam apanhando lenha, trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação. Meteram-no em guarda, prenderam ele, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então ele estava em reunião. O que ia fazer com aquele homem? Que estava quebrando a lei do sábado. Uma lei que Deus deixou também para Moisés. Então disse o Senhor, olha o que o Senhor disse, a Bíblia está dizendo aqui, versículo 35, do livro de Números, capítulo 15. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto. Toda a congregação apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E aí? Quando a pessoa lê esse texto, aqui de Números, as pessoas falam, nossa, mas Deus é muito bravo, Deus é muito perverso. Tem pessoas que falam isso. E a desobediência, meu irmão? Uma ovelha perdida, bota um monte de ovelha perdida se você deixar. Deus é justo. Deus está preparando todos nós para entrar na terra prometida, que mana leite e mel, mas para entrar nessa terra prometida, nós temos que estar limpo, muito limpo, lavado no sangue do Cordeiro. Não pode Deus
destruir o pecado, e o pecado nasce de novo na casa do Senhor. Ele veio para eliminar tudo de uma vez. Apegue-se a Deus. É o estudo da tarde. Hoje é sexta-feira, não tem jeito, tem que passar estudo à tarde, daqui a pouco, tá? Apegue-se a Deus. Se Deus, a ira do Senhor acende sobre os que pecam, então ele fala, se apegue a mim, segura na minha mão e vamos junto. O Espírito Santo agarra na mão nossa, entrega para Jesus. Jesus, pode deixar que eu vou levar ele ao Pai. Amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, vamos junto. A ira do Senhor. Deus se ira contra aqueles que não obedecem a Ele. Mas nós vamos ver também aqui, né? Que estudo bom também vamos fazer. Ó, olha só. Apegue-se ao Senhor. Apegue-se a Deus. Está escrito. Apegue-se a Deus. Vamos ver como que ele vai orientar nós para se agarrar nele. Tá bom? Para que ele não se ire contra nós, contra a nossa família. Meu irmão, irar a Deus é fazer as coisas que Deus não mandou fazer. Deus dá uma lista de alimentos que você não pode comer. E você come e você desafia a Deus. Deus não nasceu dia 25 de dezembro, mas as pessoas vão lá e comemoram dia 25 de dezembro. Você está desafiando a Deus. Você está desafiando o Espírito Santo. E toma cuidado, que o pecado contra ele não tem perdão. Vamos junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal e até a tarde, tá bom? Fica na paz do Senhor.